Olá, turma, aqui é a professora Luciana. Vamos aqui a mais uma aula da disciplina de filosofia. Hoje nós iremos dar continuidade, ao conteúdo sobre sociedade. Então, na aula passada nós trabalhamos sobre o indivíduo, E não sei se vocês lembram que eu comentei com vocês que na aula passada trabalharíamos uma série de textos, onde falaríamos sobre o indivíduo e a sociedade. Então, trago aqui uma pergunta para vocês, Por que vivemos em sociedade? Então, nós temos várias respostas para essa pergunta, E a partir dessas possíveis respostas, nós podemos concluir que a vida em sociedade só é possível porque potencialmente somos capazes de conviver com outras pessoas, Então, é aquela coisa. O homem, ele é um animal que não vive sozinho, porque todo ser humano, desde que nasce até o momento em que morre, ele precisa da companhia de outros seres humanos, Então, pensando nisso, nós temos aqui dois conceitos fundamentais sobre essa condição em sociedade, Que são os seguintes. Temos aqui a sociabilidade, Então, a sociabilidade é a capacidade de conviver com outras pessoas, de viver em sociedade. Então, a sociabilidade, ela nos permite aprender o que é considerado necessário para a vida social. Então, mas qual é a importância da sociabilidade, Então, ela constitui o ser humano do início ao fim de sua vida. Relacionar-se com outras pessoas é uma necessidade constante para o bem-estar psíquico e também físico. Temos também aqui a socialização, A socialização ela é o processo de aprendizagem da herança cultural da humanidade. Então, é também o processo de aprendizado do que uma sociedade define como comportamento, regras, normas, formas de agir, de pensar e de sentir. No caso, isso tudo compõe a identidade social e individual de pessoas e de coletividade, Então, é importante ter em mente que a socialização não é como uma espécie de via de mão única, é mais interrelacional, E sua característica, é o fato de que todas as pessoas de uma sociedade são parte do que se aprende e do que se ensina, criando um tipo de mecanismo de autorregulação que possibilita a reprodução e a manutenção da realidade social. Mas como e quando ocorre o processo de socialização do indivíduo, Vocês podem estar se perguntando. Então, esse processo ele se inicia a partir do primeiro contato com o mundo fora da barriga da mãe da gente, Ouvindo os primeiros sons e vendo as reações emotivas dos indivíduos ao nosso redor, Então, é justamente nessa fase da vida que o indivíduo ele começa a se formar, a formar a sua personalidade. Então, assim como as demais ciências humanas, que são a economia, a geografia, a antropologia, a psicologia ou história, a filosofia ela contribui para que possamos compreender as mudanças e permanências das sociedades ao longo processo histórico por meio de um olhar crítico e reflexivo. Então, vemos aqui o viver em sociedade, Viver em sociedade ele implica numa participação no dinâmico processo de produção de culturas, seja ele material ou imaterial, Então, assim, quando os seres humanos eles produzem culturas, eles acabam fazendo história, seja individual ou coletiva. Então, nesse instante, a filosofia relaciona-se estreitamente com as demais ciências humanas. Por isso, nós faremos uma aproximação entre filosofia, sociologia e história em nossos estudos, certo? Então, vemos aqui também que o conhecimento filosófico, ele nos dá um grande suporte para compreendermos melhor as questões inescapáveis do nosso cotidiano. Então, a partir desse suporte, a filosofia nos fornece também definições relevantes para entender criticamente as questões que norteiam a vida em sociedade. O saber filosófico, ele perpassa a percepção do senso comum. Por quê? Porque ele se fundamenta numa análise sistemática e consiste empiricamente, certo? Então, por hoje é só, até a nossa próxima aula. Bons estudos!